não há, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só ao pecador perdoar, né? Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos irmãos, fazer a nossa primeira leitura da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos iniciando o primeiro trimestre do ano de 2021, que tem por título da nossa revista desse trimestre, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Os irmãos não tiveram como ler, né, a revista que hoje está sendo entregue hoje, mas eu já li a primeira lição. Os irmãos que pegaram a revista antes já deram uma lida e é muito boa, irmãos. O estudo do que nós estaremos estudando nesse trimestre é muito bom. Essa lição foi escrita pelo pastor Ezequias Soares, e é sempre importante dizer quem é o pastor Ezequias Soares, irmãos. Ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, presidente do Conselho da Doutrina da CGADB, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, é graduado em Hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciência da Religião pela Universidade de Mackenzie e também autor de diversos livros, entre eles Manual de Apologia Cristã, Heresias e Modismo e A Razão da Nossa Fé, todos publicados pela CGADB. Então quem escreveu aqui não foi nem um leigo, né, irmãos? Quem escreveu essa revista foi um homem muito estudado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então não foi qualquer pessoa que escreveu esta revista. Foi o pastor Ezequias Soares. Grave esse nome. Amém? Os irmãos que não pegaram a revista, irmãos, a Débora está lhe dando a revista, mas eu quero deixar bem uma observação.
No trimestre passado, alguns irmãos não ficaram sem revista. Então é o seguinte, quem pegar a revista, se você não vir nos outros escolas dominical, pode devolver a revista na saída, não tem problema. Para que os irmãos que vier depois não fiquem sem revista? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque pessoas no trimestre passado pegaram a revista, eu estou falando com propriedade que eu sei, não veio nenhuma escola dominical, só na primeira. Pegou a revista e não veio mais. Aí os irmãos que ficaram vindo depois, ficou sem revista, porque quem pegou não veio mais e não deixou, levou para casa e simplesmente não trouxe mais. Então, se você não vir nos próximos cultos, nas próprias escolas, não tem problema, devolva a revista na saída, para que os irmãos que vier frequentemente recebam a revista. Mas está ali com a Débora, pode pegar a revista, fica à vontade. Vamos lá. A pessoa do Espírito Santo é a primeira lição desse trimestre, hoje, 3 de janeiro de 2021. Textuaram: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Verdade prática. Glória a Deus, louvado seja Deus. Nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 18, João capítulo 26, do versículo 16 ao versículo, João 14, 16, 18, depois versículo 26, depois João capítulo 16, versículo 14. Amém? Como todos têm a revista, eu vou ler o primeiro, os irmãos lêem o outro. Vamos lá? Versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Agora João capítulo 16, versículo 14 diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém? Oremos. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, e te exaltamos, ó Deus, pelo louvor, pela tua palavra lida nesta manhã. Senhor Jesus, continua falando profundamente aos nossos corações. Senhor, usa cada professor, Senhor, dos adultos, das crianças, ali dos jovens, ó Pai, que o Senhor possa estar usando como canal de bênção aos nossos corações nesta manhã. Que nós possamos estarmos com o nosso coração aberto, ó Pai, para receber a Tua palavra, e a nossa mente esteja voltada para Ti. Repreende, Senhor, tudo aquilo que tira a nossa atenção. Nos ajuda a cultuarmos nesta manhã. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? As classes estão dispensadas. Pastor Roger, com a oportunidade. A paz do Senhor Jesus. Amém. É bom estarmos juntos mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus. Deus seja louvado. O nosso assunto, como já foi falado, nosso primeiro trimestre, fala o verdadeiro pentecostalismo. Então, quando fala o verdadeiro pentecostalismo, o que é que nos leva a entender? Que talvez exista um falso pentecostalismo, né? Ou uma falsa interpretação deste movimento. E neste trimestre que fala sobre o pentecostalismo, a nossa lição,
ela vai abordar alguns assuntos para que nós possamos entender sobre o pentecostalismo, o que é pentecostalismo e o que ele gera e como isto acontece. A primeira lição é a pessoa do Espírito Santo. A segunda, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais, fruto do Espírito e o eu crucificado, santificação, comprometidos com a ética do Espírito, cultuando a Deus com liberdade e reverência, comprometidos com a palavra de Deus, vivendo o fervor espiritual. O Senhor Jesus cura hoje, compromissados com a evangelização, a urgência do discipulado, voltados os olhos para a bendita esperança. Então, o movimento pentecostal, o pentecostalismo, ele tem um propósito. O propósito do pentecostalismo é gerar em nós algo, gera em nós igreja. Quem são os pentecostalistas? Os pentecostais somos todos aqueles que crerem na manifestação do Espírito Santo sobre a igreja. Existem os pentecostais, existem os neopentecostais e existem aqueles que crerem no Espírito Santo, mas não como uma pessoa atuante. Por exemplo, algumas igrejas batistas tradicional não crerem no falar em línguas, por exemplo. As igrejas presbiterianas tradicionais também não creem. E outras igrejas, eles não são adeptos a este movimento. E os pentecostais somos nós que cremos, na manifestação do Espírito Santo lá de Atos dos Apóstolos, foi onde ocorreu que surgiu este movimento, e nós cremos no batismo no Espírito Santo. Alguns usam o termo batismo do Espírito Santo, mas o termo correto é batismo no Espírito Santo. É crer no falar em línguas estranhas, crer no profetizar, crer na profecia, não no ministério profético, mas na profecia como um dom, e assim sucessivamente. E então nós vamos falar neste trimestre sobre o pentecostalismo. E esta primeira lição vai falar de uma forma bem sucinta a pessoa do Espírito Santo, até porque vai ter outras aulas que vai dar mais ênfase a essa questão, que é a pessoa do Espírito Santo. Nós, pentecostais, existe uma interpretação, assim, digamos assim, não muito correta, porque nós cremos no movimento no Pentecoste se tiver línguas estranhas, se tiver profecia. E não é bem isto, ou não é só isto. O Pentecoste é outra coisa. O Pentecoste vai além do falar em línguas estranhas. O Pentecoste é mais abrangente, o qual nós vamos aprender neste decorrer. É um assunto conhecido nosso, mas às vezes um pouco mal interpretado. Por exemplo, tem alguns neopentecostais que eles extrapolam um pouco essa questão. Por exemplo, eu estava conversando com um obreiro uma certa vez, e essa igreja, ela crê no batismo do Espírito Santo, ela quer falar em línguas estranhas, mas olha para onde que as pessoas às vezes vão. Ele participou de uma campanha em sua igreja, não vou falar o nome da igreja, questão de ética, onde as pessoas foram, segundo no entendimento deles, a unção do leão.
a unção do leão. Mas e a unção do leão, pastor, existe isso? Criaram, né? A unção do leão. Então, o que era esse movimento lá, essa campanha que eles fizeram para a unção do leão? A unção, o que o leão é? O leão é um animal selvagem, né? Vive na selva, é o rei da selva. E o que o leão? O leão é um animal felino. E o felino, o que o felino faz? O felino marca território, né? Marca território. E como que o felino marca território? Com a urina. Ele vai urinando e vai demarcando o território. E na campanha lá desta igreja, os irmãos, durante 7 dias, não se escandalizem com o que eu vou falar, mas isto ocorreu, ele me contou. Os irmãos, durante 7 dias, eles urinavam em uma garrafa PET, durante 7 dias, e no final dos 7 dias, fechavam este trabalho da unção do leão e saía na cidade demarcando, né, o seu território de conquista. Furava o buraquinho na tampa da garrafa e saía, né, demarcando. Então, usando isto como movimento pentecostal, como a unção do Espírito Santo, a unção do leão. Agora eu pergunto, aí teve outros trabalhos voltados para isso, como, por exemplo, a unção do pitbull. O que é o pitbull? O pitbull é um cão. É um cão que foi criado em laboratório, é um cão feroz. Ele o pitbull, vocês conhecem, não vamos falar sobre isso. Aí também teve a questão que alguns irmãos foram receber o Espírito Santo e receberam do Espírito Santo a unção do pitbull, bicho terrível. Então, estas coisas, é por isso que aqui o texto diz aqui, o verdadeiro pentecostalismo. Isso não é pentecostal, isso não é pentecostalismo, isso é como diz, é modismo, né? Modismo que se faz para atrair a atenção, que não tem nada a ver com pentecostalismo, é outra coisa. Então nós temos que ter muito cuidado com estas coisas. Muito cuidado com essas coisas, porque nós estamos aí saindo, né, de uma esfera completamente antibíblica. Então nós temos que ter cuidado, e nós pentecostais somos muito emotivos e às vezes nós não podemos nos deixar entrar por isto. Mas a pessoa do Espírito Santo, o textuário, a introdução diz: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo, ou seja, aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolia, línguas, né? Quer dizer, falar em línguas estranhas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Então, para nós pentecostais, nós cremos no batismo no Espírito Santo, e para nós a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, é o falar em outras línguas. As igrejas conservadoras, que não estão erradas, elas não valorizam essa questão, porque o falar em línguas, elas atribuem que é um comportamento emocional do homem, e não uma manifestação direta do Espírito. Eles acreditam no Espírito Santo, crerem no Espírito Santo, eles crerem no mover que houve do Espírito Santo lá em Pentecoste, naquele dia, lá na igreja primitiva, mas para eles, para o entendimento deles, foi apenas naquele dia. O Espírito Santo de Deus atua, opera hoje, mas de outra forma, não nessa manifestação que nós cremos como o falar em línguas. Amém? Então, só que a pessoa do Espírito Santo vai além do falar em línguas. A pessoa do Espírito Santo vai além de uma revelação profética. A pessoa do Espírito Santo, ele é uma pessoa.
O Espírito Santo, ele tem sentimentos. O Espírito Santo, ele tem vontade. O Espírito Santo, ele se alegra. O Espírito Santo, ele se entristece. Ele é uma pessoa atuante. Então, o Espírito Santo vai além do falar em línguas ou vai além de uma revelação, de uma profecia. Primeiro tópico. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as suas obras de acordo com a revelação bíblica. Nós precisamos entender, se os irmãos... se os irmãos fizerem uma análise, nós começamos a entender que o Espírito Santo para nós é uma pessoa assim, nós quase não falamos dele, correto? Falamos muito em Deus, falamos muito em Cristo, no Pai, no Filho, e o Espírito Santo é uma pessoa que nós muitas vezes não damos a ele a ênfase que ele merece, que deve ser dada à pessoa do Espírito Santo. Tópico 1, subtópico 1, divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras. Essa é a crença da igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal. Quando no nosso batismo nós usamos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome das três pessoas da Trindade que nós conhecemos, que nós entendemos. Para algumas denominações, até nos criticam também, porque não creem nas três pessoas. Não existe três deuses, e nós acreditamos, existe só um Deus, mas manifesta-se em três formas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há nenhuma diferença entre Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. O que Deus faz, o Filho concorda e o Espírito Santo concorda. O que o Espírito Santo faz, Deus está de acordo e o Filho também está de acordo. Então, uma unidade que Deus se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito Santo. É uma forma atuante de Deus sobre a criação. A Bíblia também diz o seguinte: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em vós? Paulo escreve à igreja de Coríntios e Paulo adverte: vós sois templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, ele atua em nós. Como que o Espírito Santo habita em nós? Nós também aprendemos que somos uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Algumas linhas teológicas não concordam com a tricotomia, porque eles dizem que a alma e o espírito é a mesma pessoa. Mas nós entendemos como alma e espírito são atuações diferentes em nós. O corpo, a matéria, a alma, a vontade, e o espírito, aquele que se comunica com Deus. Por exemplo, nós temos que, em Hebreus diz que a palavra do Senhor é como a espada afiada de dois gumes que penetra na divisão da alma e do espírito. Então a Bíblia fala da alma e do espírito como comportamentos diferentes. Para que nós possamos entender, para mim entender o que é o comportamento da alma. Eu passei outro dia em uma loja e vi um carro e desejei comprar aquele carro. De quem é essa vontade? Da alma. A alma anseia por esses são sentimentos da alma. Os sentimentos do Espírito, o Espírito não se envolve muito com essas coisas terrenas. O Espírito está preocupado com as coisas de Deus, com as coisas do alto. Então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus se comunica comigo através do meu Espírito. Então, e esse Espírito agora, através do Espírito, do meu Espírito, habita em mim. O Espírito Santo habita em mim. E quando ele habita em mim, no meu Espírito,
este meu espírito contagia a minha alma. E a alma agora e o espírito andam juntos. Ambos passam a ter a mesma vontade, o mesmo desejo, a alma e o espírito. Quando esse espírito não tem liberdade, é uma batalha entre a minha alma e o espírito. A minha alma quer algo e o espírito quer outro. Então, quando eu dou liberdade ao Espírito Santo e o Espírito Santo opera em minha vida, prevalece agora a vontade do espírito. A vontade da alma fica de lado, porque o Espírito nos contagiou. Então, o Pentecoste, o movimento pentecostal, o pentecostalismo, é isto, é uma manifestação do Espírito de Deus em nós, que nos leva a viver outra qualidade de vida. Vós sois agora novas criaturas em Cristo. Eu só posso ser uma nova criatura em Cristo se eu estiver cheio do Espírito Santo, porque de mim mesmo eu não consigo. Nós não conseguiremos, de nós mesmos, nós não conseguiríamos andarmos com Cristo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, e este mesmo Espírito que Ele agora encontra liberdade em mim, para que em mim faça morada e para que em mim passe a prevalecer a vontade de Deus. Por isso que Paulo diz: vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Então Paulo está orientando que nós devemos zelar por este corpo, porque nele habita o Espírito Santo, nele Deus se faz morada. Amém? Então, o Espírito Santo é uma pessoa extraordinária. Quem aqui já leu o livro de Benny Bom Dia, Espírito Santo? Extraordinário. Tem dois, Bom Dia e tem o Bem-vindo. Os dois são bons, eu li os dois. Mas é extraordinário. Por quê? Eu fiquei maravilhado quando eu li esse livro, porque Benny ele, apesar de ter muitas críticas contra a ele, mas uma questão que nós precisamos entender, que quando Deus usa um homem, Deus não está dizendo que este homem não tem defeito. Deus está usando. Deus me usar não quer dizer que eu estou salvo, que eu serei salvo, não. Eu me coloco como um instrumento nas mãos dele, e ele passa a me usar. Aí nós atribuímos ao Deus usar o homem, e este homem é perfeito. Ele pode ser e pode não ser. Então, algumas pessoas criticam o Benny e eu concordo com as críticas que faz, porque ele faz umas coisas assim, meio esquisitas. Mas isso não quer dizer que ele está de 100% errado. O que ele fala neste livro, ele dá ênfase à pessoa do Espírito Santo. Ele traz a realidade de quem é. Eu fiquei assim um pouco impressionado, porque até então eu não tinha visto ainda o Espírito Santo desta forma. Mas hoje quem opera, quem atua hoje? O Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai. Chegando lá, rogarei a Ele que Ele envie um Consolador. Não, que Ele envie outro Consolador, semelhante a mim. E este estará convosco todos os dias. Então, a pessoa atuante hoje na nossa vida, na igreja, no mundo, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão maravilhoso que ele não atua só na minha vida, ele não atua só na vida da igreja, ele opera no mundo. Nós vamos ver daqui a pouco. Prossigamos, porque o tempo, meu Deus do céu. Tópico 2, tópico 1, subtópico 2. Personalidade. O Espírito é inteligente e racional. Ele tem emoção, sentimento, pois ama e pode se entristecer, e volitivus, isto é, tem vontade própria. O Espírito Santo, ele tem vontade própria. O Espírito Santo, ele tem sentimento. O Espírito Santo pode se alegrar comigo e o Espírito Santo pode se entristecer comigo. Quantas vezes o Espírito Santo já não se entristeceu conosco? Quantas vezes o Espírito Santo já falou com você e você não entendeu? Por quê? Porque nós temos uma falsa visão da manifestação do Espírito Santo em nós. Vamos ser sinceros. O que nós entendemos
por manifestação do Espírito Santo em nós. Quando nós nos alegramos e falamos em línguas estranhas. Parece que a operação do Espírito Santo está condicionada a se você falar em línguas. Senão, não foi o Espírito, não tem nada a ver. Falar em línguas é uma coisa, e ser usado e ouvir a voz do Espírito é outra coisa. Quantas vezes o Espírito Santo já falou com você e você não percebeu que era Ele? Ou quantas vezes o Espírito Santo já falou com você e você não quis ouvir? Se você parar, irmão, é quase todos os dias. Nós precisamos estarmos atentos à operação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não opera quando nós estamos aqui no templo. Não, o Espírito Santo opera quando Ele quer, quando é necessário e Ele quer te usar. Um dia desses eu estava vindo do trabalho e eu fiz a minha programação, porque eu gosto de fazer as coisas com programação. Eu fiz a programação do resto do dia. Eu estava chegando do trabalho e disse, quando chegar em casa, eu hoje vou fazer uma caminhada. Não que eu goste de caminhar, que coisa chata é caminhar, mas é uma orientação médica, então eu tinha que fazer caminhada, querendo ou não. Então, quando eu chego em casa, tomo um banho, coloco a minha roupa de caminhar e saio. Quando eu estou saindo no portão, o Espírito Santo falou, visite aquele irmão. E falou no meu coração o nome do irmão. O que é isso? Isso é a hora de visitar irmão? É hora de fazer caminhada. É hora de fazer caminhada. Não é hora de visitar irmão. E eu ainda por ali, ainda meio que relutei. Mas foi poucos tempos, não posso relutar. Nós precisamos entender isso, irmão. Com certeza o Espírito Santo já fez isso contigo e muitas vezes a gente não percebe, ou muitas vezes não quer perceber. Então, por quê? Porque eu tinha outro interesse, que era fazer a minha caminhada. Mas o Espírito Santo falou, visita aquele irmão. E eu desisti da caminhada e fui visitar o irmão. Irmão, foi a hora certa da visita daquele casal que eu fiz. O casal, obrigado, irmão. O casal estava precisando daquela visita e o casal ficou maravilhado com a visita e eu saí de lá regozijando. Então, o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo, agora só que nós somos um pouco, o nosso coração muitas vezes é duro para isto. A gente não quer entender. O Espírito Santo está falando e você, mas por que eu tenho que fazer agora? Não. E já aconteceu comigo, do Espírito Santo falar, eu não querer entender que é o Espírito Santo e não ir, e ir depois. E quando chega lá depois já era. Isso já aconteceu. Talvez já tenha acontecido contigo. E se ainda não aconteceu, é porque você não observou. Mas se você observar, se você ficar atento ao mover do Espírito Santo, você vai observar que muitas vezes o Espírito Santo falou contigo e você não fez. Muitas vezes o Espírito Santo mandou e você não foi. Se você fizer uma retrospectiva e passar a partir de agora a observar isto, você vai ver quantas vezes o Espírito Santo fala com você, fala conosco. Lembra de Samuel? Samuel estava no templo, era um menino, e a voz de Deus veio a Samuel. E Samuel levanta e vai até Eli. Ele diz, Eli, tu me chamaste? Não, não te chamei. Volta a deitar. Foi lá da terceira vez, aí Eli disse, já sei. Samuel, se ouvir a voz te chamando, diga, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Pois é, Samuel estava ouvindo a voz de Deus e não estava compreendendo. E às vezes nós somos assim. Ouvimos a voz do Espírito Santo e não queremos compreender que é o Espírito Santo. E outra, e o que nós temos que entender, às vezes nós atribuímos que o Espírito Santo só fala conosco se for para fazer assim uma grande obra, né? E não, mas o Espírito Santo pode te usar você para você levar uma palavra a uma pessoa.
O Espírito Santo pode levar você a ir de coração aberto até uma pessoa e dar um abraço carinhoso, um abraço que ele vai sentir Deus naquele negócio. O Espírito Santo faz, porque o Espírito Santo cuida de nós. Eu quero contar outra experiência que aconteceu comigo. A gente acha que o Espírito Santo, mas se o Espírito não pode contar comigo para fazer uma visita, ele vai contar comigo para fazer um paralítico andar? Se eu não estou atento a ouvir a voz do Espírito, para ir até um irmão, para levar uma palavra amiga, eu quero que ele me use. Um dia, isso aconteceu em 2008, eu cheguei em casa, nessa época eu não estava pastoreando, e alguns dias, trabalhando muito, e alguns dias não estava indo à igreja, porque o trabalho, mas um dia eu cheguei, era uma quinta-feira, e quando eu cheguei no portão, já encontrei Dona Maria, com a Bíblia na mão, e diz, nem entra, pois nós vamos para a igreja hoje. E quando ela manda, eu tenho que obedecer, a melhor coisa que eu faço é obedecer. Aí eu digo, então vamos. Mas permite eu entrar pegar minha Bíblia? Só pega a Bíblia e vem. Eu estava chegando um pouco tarde, né? Já estava chegando no portão. Aí eu peguei a Bíblia, e quando eu estava saindo no portão, o Espírito Santo falou no meu coração, você vai dar uma oferta de R$20 hoje. Entende comigo? O que tem a ver o Espírito Santo falar com você para você dar uma oferta de R$20? Que coisa é essa? Na hora que ele falou isso, eu falei no meu coração, não vou não. Eu falei, por quê, pastor? Eu tinha R$20, igreja, eu tinha R$20 no bolso. Mas eu tinha que trabalhar no outro dia, pagar passagem de ida e de volta, né? Isso foi, é claro que os R$20 dava para pagar algumas passagens, que isso foi em 2008. Mas eu não vou dar. E fui para a igreja. Quando eu cheguei, ficava perto de casa. Quando eu cheguei, eu fui entrando no templo, o Espírito Santo, você vai dar os seus R$20 de oferta. Eu falei comigo, não vou dar. Eu não vou dar. Eu só tenho R$20, eu não vou dar os R$20, não vou dar. E lá vai o culto, o negócio do culto vai, e foi uma bênção. E o pastor daquela igreja, que alguns dos irmãos conhecem, o pastor daquela igreja, a igreja era aqui na 113, mas ele tinha ido uma viagem missionária no Ceará, onde estava abrindo uma igreja lá. A igreja já tinha poucos dias de funcionamento, lá. E o pastor tinha ido lá para essa obra missionária. E convidaram naquele dia uma missionária lá de Samambaia para vir pregar. E a missionária pregou, aí o irmão que estava dirigindo o culto falou, eu não vou nem tirar a oferta, porque a missionária no final ela tira a oferta. E a missionária pregou, aí a missionária disse, vamos tirar a oferta agora, porque o pastor... Aí você analisa comigo, o que é R$20 por obra missionária? Nada, não é? Mas R$20 de 2008 valia mais do que hoje. Aí agora eu pergunto para você, o que é 5 pães e 3 peixes para 5.000 homens? Me diga o que é. O que vale mais? R$20 em 2008? Para a obra missionária daquela igreja que estava lá no Ceará, ou 5 pães e 3 peixes lá naquele dia, lá em Jesus, onde tinha 5.000 homens. Né? Os R$20 valiam muito mais. Aí a irmã perguntou, quem é que tem R$100? Aí um levantou, o outro levantou, aí a irmã foi baixando, eu falei, essa missionária não vai falar em R$20, ela não fala. Aí, quem é que tem 50, 40? Aí, quando ela falou 20, eu pulei e disse, pelo amor de Deus, aqui estão os meus 20, e me deixa em paz, e aqui estão meus 20, a paz do Senhor, e graças a Deus. Mas eu não dei com raiva, não foi com raiva não. Eu não queria dar, mas quando eu dei com alegria. Irmão, o que é R$20? Para mim, não é nada, mas coloca R$20 na mão de Jeová para ver o que ele faz. Lembra dos 5 pães lá? Acho que era 5 pães de 3 peixes. E alimentou 5.000 homens. Só homens eram 5.000. Ainda sobrou 12 cestos. Então, não duvide da voz do Espírito Santo. Obedeça a voz do Espírito Santo. Pentecostal é isso. Ser pentecostal é ser sensível à voz do Espírito Santo. E muitas vezes,
A voz do Espírito Santo não é aquilo que você quer, não é aquilo que você deseja, não é aquilo que você pensa, não é bem o que você queria. Mas esta é a manifestação do Espírito Santo em nós. Então o Espírito Santo precisa, daqui a pouco, se der tempo, eu vou contar uma outra experiência. Agora, essa outra experiência foi cabulosa, mas se der tempo, conto depois. Se não, outro dia. Subtópico 3. Atributos divinos. O Espírito Santo, ele é onipotente. O Espírito Santo é onisciente. Ele possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Hebreus 9, 14. Então, ele é eterno, ele existe desde o princípio. Diz a palavra que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus bailava sobre ela. Então, o Espírito Santo já existia antes mesmo da terra ter uma forma que existe, que temos hoje, na organização que ela existe hoje. O Espírito Santo já existia, pois o Espírito Santo, ele é eterno. Tópico 2. O Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes sobre a Santíssima Trindade. O Senhor Jesus, o Espírito Santo são um só Deus, juntamente com o Pai. Visto que a Trindade é a união de três pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade. Então, para nós que cremos na Trindade, não existe três deuses, existe só um Deus que manifesta-se como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Ele atua, ele opera. E o Espírito Santo, ele opera como Pai, o Espírito Santo opera em pleno acordo com o Filho, e o Espírito Santo, tudo que o Espírito Santo faz, o Pai está de acordo, o Filho está de acordo. Então, não há uma distinção, quer dizer, não há uma operação, digamos, o Espírito Santo faz alguma coisa e o Pai discorda, não, senão não seria uma unidade. Eles são uma unidade. Então, eles operam de comum acordo. Não existe uma divisão, existe uma unidade para a operação e a manifestação de Deus se revelando ao homem. Subtópico 1. Pericórese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico, que expressa a relação intrinitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade, a habitação das pessoas da Trindade de uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. Então, este termo aqui é um termo teológico que descreve a unidade destas três pessoas. Estas três pessoas estão interligadas entre si. É como se fosse um triângulo. Se desligar, não é mais triângulo. Se tirar um, não é triângulo. Elas estão harmonicamente na mesma vontade, no mesmo propósito e na mesma manifestação. Amém? Para nós possamos prosseguir, subtópico 2. Ele me glorificará. O Espírito Santo é digno de adoração. Ainda hoje, é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é Ele que glorifica Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. Então, o Espírito Santo, ele deve ser adorado como adoramos o Pai, como adoramos o Filho. O interessante é que, às vezes,
algumas pessoas, como diz a revista aqui, não adoram o Espírito Santo, mas adoram o anjo, né? O anjo chega e a gente se prostra, a gente não. E o anjo não é para ser adorado. Não se escandalize, eu não gosto de anjo. Eu não sou chegado a anjo. Por quê, pastor, que o senhor não é chegado a anjo? Porque anjo não tem sentimento. Anjo, ele opera conforme foi enviado. Pede misericórdia a um anjo para ver. Tem não. Anjo não tem misericórdia. Quando o anjo foi enviado para a mulher de Manoá, ele deu a notícia à mulher de Manoá. Quando o anjo foi enviado a Maria, ele deu a notícia a Maria. Quando ele foi enviado a José, ele deu a notícia a José. Mas também quando o anjo foi enviado nos dias de Ezequias, numa noite só ele matou 185 mil valentes. E não adianta pedir misericórdia, não adianta. Então, eu não sou contra anjo, mas eu não gosto, eu não adoro anjo, eu não gosto muito dele, por quê? Lá em Apocalipse, quando o anjo mostrou todas aquelas visões a João, no final João se prostrou para adorar e disse, não faça isso, porque eu sou conservo teu, não adore a mim, adore ao Pai. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 23, quando Deus resolve punir o rei Davi, diz a palavra de Deus que o anjo veio e já tinha matado 75 mil em Jerusalém. E ele agora está em Jerusalém, ele está com a sua mão estendida para Jerusalém. Aí Davi clama a Yahvé. Aí Davi pede ao Senhor que o Senhor o perdoe, que o Senhor tenha misericórdia. Davi disse, não toque neles, eles são ovelhas do meu pastoreio, eles não pecaram, eu pequei. Eu é que devo ser punido, não eles. Quando Davi faz essa confissão, Deus manda que o anjo pare. O anjo foi embora. Se Davi fosse pedir misericórdia ao anjo, estaria lá até hoje pedindo misericórdia. Por quê? Porque o anjo é diferente de nós. Nós temos sentimento, o anjo não tem. O anjo cumpre ordem. Se Deus mandar, vai e destrói tudo quanto é menino, criança, não está nem aí não. E mamãe? Porque ele não tem o sentimento. Por que os anjos não foram enviados para pregar o evangelho? É assim. Não tem negócio do segundo dia, do terceiro. Não quer não? É. Então, entendeu? Eu não tenho respeito aos irmãos mas nós não devemos cultuar a anjo. Nós valorizamos muito o anjo, né? Olha o anjo trazendo a bênção, olha o anjo trazendo a bênção, tudo bem. Mas eu dou mais ênfase, eu dou mais liberdade ao Espírito Santo. Deixa o anjo para lá, o Espírito Santo é melhor do que o anjo, porque o Espírito Santo é misericordioso, o Espírito Santo, ele é longânimo, o Espírito Santo é paciente, o Espírito Santo é manso, o Espírito Santo é sofredor, o Espírito Santo diz a palavra que ele chora por nós, ele apresenta as nossas orações como gemido. O Espírito Santo é tão maravilhoso que nós vamos orar, não sabemos orar, mas ele prepara ali o negócio e apresenta a nossa oração diante do Senhor com perfeição. Então, que nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo. Mas nós, pentecostais, não somos todos, somos meio tendenciosos assim, a deixar o Espírito Santo um pouco de lado e dar muita ênfase ao anjo. E eu não tenho nada contra o anjo, apesar de não gostar deles, mas os irmãos têm a liberdade. Mas eu sou mais do Espírito Santo, que do jeito que eu sou pecador, se chegar um anjo, eu estou frito. Então, eu quero o Espírito Santo porque ele é misericordioso. No subtópico 3, o efeito prático da pericórdia, o que é? Que é o termo que explica a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, eles operam em plena harmonia. Eles não operam em uma harmonia parecida, eles operam em plena harmonia. Jesus disse, o que eu faço, não faço de mim, eu faço meu Pai que me enviou. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Lá no Getsemane ele diz, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a sua vontade. O que prevalece é a sua vontade. Então, o agir de Cristo, a manifestação de Cristo era morrer por nós.
E ele, como homem, sofreria como nós. E ele sofreu como nós, por nós. Isaías diz que ele foi rasgado, a sua carne foi rasgada por nós. E ele sentiu a dor que eu sentiria se eu estivesse lá. A diferença é que ele suportou e eu não suportei. Eu não suportaria. E no final ele diz: Pai, está tudo consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele curva a sua cabeça, entregando ali, já não havia mais vida. Diz o registro bíblico que a terra, o céu escureceu e a terra se tremeu e houve uma grande manifestação. A mesma manifestação que houve lá no primeiro Adão, quando o Adão peca, antes do Adão pecar, isso aqui era um paraíso, irmão. Isso aqui era um paraíso. Você ouviu o pardal, você ouviu o canário, você viu o passo preto cantando, era só harmonia, não havia discussão, briga entre Adão e Eva, não tinha briga, não tinha discussão, era perfeito, você imaginou? Perfeito. O que é que nós vamos almoçar hoje? Colhe aí o que nós vamos querer, e no final do dia ainda tinha a visita de Deus. Mas aí o homem peca. Quando o homem peca, a terra passou por uma transformação. A terra foi, diz o texto que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. E agora, quando Cristo morre, há uma manifestação. Há uma possibilidade agora de uma santificação, de uma remissão de pecado, pois ele morreu pelo pecado de Adão, ele morreu pelo nosso pecado, ele morreu pelo pecado da humanidade. Mas diz a palavra que ele estava cheio do Espírito Santo. Quando ele foi batizado, nós vemos aquela manifestação em Marcos, que desce sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e desce sobre ele, pousa sobre ele, e ouves do céu uma palavra que diz: Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele agora foi conduzido para ser tentado ao deserto, mas cheio do Espírito Santo. E em Isaías 61, quando ele entra na sinagoga lá em Nazaré, que ele dá para ele um livro, e ele abre no Isaías 61 e diz: Eis que está sobre mim um Espírito para anunciar boas novas de salvação. O Espírito estava sobre ele. Então, para nós vencermos também essa batalha, precisamos da manifestação e da operação desta pessoa extraordinária que é o Espírito Santo, essa pessoa tão amável, e que às vezes nós não damos ao Espírito Santo a ênfase, o valor que ele tem. Tópico 3. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, ele não opera só na igreja. O Espírito Santo, ele não opera só na minha vida. O Espírito Santo opera no mundo. O Espírito Santo, ele atua no mundo, ele rege, ele atua no mundo. Há maldade, porque o homem é mau, um homem se distancia de Deus e o homem é maligno. Mas isso não é a vontade do Espírito Santo. Isso não é a vontade do Espírito Santo. Mas se qualquer homem deixar, se qualquer homem permitir, o Espírito Santo pode operar nele. Se qualquer homem, mais bruto que seja, permitir, o Espírito Santo pode começar a fazer a obra dele, começar a operar, quebrantar teu coração. É só dar um pouco de liberdade e o Espírito Santo, ele é atuante. O Espírito Santo, ele não opera só em mim. Até porque hoje ele opera em mim, porque um dia ele operou antes, quando me convenceu do pecado, do amor e da justiça de Deus. Este é o Espírito Santo, ele atua, ele opera. O Espírito Santo pode salvar qualquer homem. Vocês acreditam que o Espírito Santo pode salvar qualquer homem? Qualquer homem. Qualquer homem. Não existe um homem ou uma mulher que o Espírito Santo não possa salvar. É só ele dar liberdade. É só ele permitir. É claro que o Espírito Santo não vai invadir, porque Deus, ele respeita a sua vontade. Mas o Espírito Santo, ele pode transformar qualquer coração. O Espírito Santo opera, ele pode transformar. Porque essa é a sua missão, essa é a sua obra, é operar. Então, no tópico 3, subtópico 1, no mundo, sua atuação é visível a começar pela criação e perseverança do planeta Terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, quando ela ainda não tinha
como não é como era hoje. Diz que ela era vazia, não tinha vida, e a forma não era a que tinha hoje. Mas mesmo nessa época o Espírito Santo já bailava, o Espírito Santo já estava presente sobre a terra. E agora que foi criado o homem, o Espírito Santo atua mais ainda. E agora que você aceitou, reconheceu Jesus como teu Salvador, que quando você reconhece Jesus como Salvador, você está dizendo, eu preciso de ajuda. Quando nós reconhecemos Jesus Salvador, nós estamos dizendo, eu preciso de ajuda. Eu preciso de auxílio. Eu preciso de mudança. Eu preciso de transformação. Aí o Espírito Santo entra e opera. O Espírito Santo vem e transforma. O Espírito Santo muda. O Espírito Santo molda. É só você deixar. Qualquer área da sua vida. Mas tem pessoas que têm... Eu conversei com uma pessoa um dia desse. Ele hoje está com 70 anos. Não foi pastor Oswaldo? Apesar que o pastor Oswaldo não tem 70, né? Tem 60 e alguma coisa. E essa pessoa tem mais de 35 anos que é crente e ainda sofre. Porque ele sofreu a decepção quando tinha 8 anos de idade. E ele ainda não deu liberdade para o Espírito Santo mudar isto. Ele tem mais de 35 anos que serve ao Senhor. Mas ainda traz em si uma mágoa de algo que aconteceu quando tinha 8 anos de idade. Você sabe o que está acontecendo nessa pessoa? A ausência da liberdade do Espírito Santo para operar na vida dele. No dia em que ele der esta liberdade, o Espírito Santo vai lá na alma dele e cura essa ferida, cura essa chaga. Porque só o Espírito Santo pode fazer isto. Eu me recusaria a sofrer tanto. Quando eu aceitei a Jesus, eu tinha um problema grave em mim, grave. E eu reconheci que aquilo me prejudicava. E eu pedi, na época eu era novo convertido, não sabia muito ainda, mas pedi que Jesus me ajudasse, me libertasse. E hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Eu tinha problema de... Deixa eu procurar aqui, esqueci a palavra. Inferioridade. Complexo de inferioridade. Era terrível. Irmão, isso destrói qualquer um. Você que está na igreja, você que serve ao Senhor, você não pode, irmão, sofrer com essas coisas. Eu tinha complexo de inferioridade, eu não era nada. É terrível. Você não é gente, irmão. Eu tinha isso. Mas eu disse, eu já aceitei a ti, e o Senhor disse que quem aceita é uma nova criatura, então, mas eu aceitei, mas eu ainda tenho isto. Eu preciso que o Senhor, eu necessito que o Senhor remova de mim isto. Irmão, foi como se tivesse tirado com a mão. O Espírito Santo me visita e tira. Pastor, e quando o Espírito Santo visitou, o que aconteceu? O que o senhor viu? Nada. Só ele foi lá no coração, trabalhou na alma e tirou aquela enfermidade, aquela coisa que estava... Bom, o complexo de inferioridade destrói. Assim como o complexo de inferioridade, como qualquer outro sentimento. Raiva. Ódio. Um crente, eu. Tem 2 palavras que vocês dificilmente vão me ouvir pronunciar. 2. Primeiro é a palavra ódio. Essa palavra, acho que não é nem para existir. O ódio é algo terrível. Eu não pronuncio a palavra ódio. A não ser assim, eu estiver falando assim, explicando. Caso contrário, eu não pronuncio. Eu recuso a falar esta palavra ódio. Eu me recuso a falar.
E a outra palavra é adorar. Eu me recuso a falar essa palavra adorar, da forma que muitos falam. E aí, irmão, como é que foi o passeio? Eu adorei o passeio. Adorou o passeio? E eu vi aquele filme, adorei. Adorou o filme? Eu não uso essa palavra. A palavra adorar, só Ele é digno de ser adorado. E a gente fala isto comum. É comum. Eu odeio esse carro, eu odeio essa casa, eu odeio essa geladeira que vive. Não, o problema da geladeira, que ela está com a porta aberta, é a borracha que está estragada, é a geladeira que está velha. Você já ouviu, você já observou que você pode falar essa palavra ódio por qualquer motivação? Eu não falo. Por que você não fala, pastor? Porque eu me recuso. Pastor, o senhor já teve... muitas vezes. Mas ela não sai. Ela não sai, porque essa palavra é muito forte. Assim como a palavra adorar. A palavra adorar, ela só pode ser, no meu entendimento, se você fala, não tem problema. No meu entendimento, ela só pode ser pronunciada quando você se referir a Deus. Adorar a Deus. O único que é digno de adoração é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes são dignos de adoração. Mas caso contrário, e nós falamos essa palavra adorar, pô, irmão, eu fiz uma viagem, mas eu adorei o hotel. Adorou o hotel? Você gostou do hotel. O hotel é bom, o hotel é luxuoso, é bom, mas nós não podemos usar. Eu não uso essa palavra adorar nestes termos. E eu já observei que as pessoas falam isso natural. É algo natural. É algo que vem natural. E, pastor, quando você fala natural, eu estou pecando? Eu não sei se você está pecando, mas eu te aconselho, pensa antes e muda. E não fale essa palavra adorar, a não ser se referindo a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque é algo muito forte. Da mesma coisa é ódio. Não fale essa palavra ódio. Tira isso do teu vocabulário. Eu falei antes, hoje eu não falo mais. Eu tirei. O que é isto? Isto é manifestação do Espírito Santo. Você vai permitindo, você vai dando liberdade, e o Espírito Santo vai colocando em nós este sentimento, essas coisas. Porque a nossa transformação, ela é contínua. A nossa transformação, quando a gente aceita Jesus e deixa tudo? Não. A gente aceita Jesus e vem... Atrás de nós vem aquela tranqueira que a gente praticava antes, que vivia antes, e com o passar do tempo a gente vai trabalhando, e Jesus vai removendo, e o Espírito Santo vai trabalhando, e o Espírito Santo vai operando. Conforme você vai dando liberdade, o Espírito Santo vai operando. Então, ele me curou do complexo de inferioridade que eu tinha. Ele me curou. Eu era o homem mais feio, continuo sendo, para você, para mim eu não sou. Eu tinha um complexo porque eu era muito magro. Olha só, complexo porque era magro. Hoje todo mundo quer ficar magro, hoje eu quero ficar magro, mas tem uma luta. Rapaz, é uma luta terrível para ficar magro e não consigo. Mas aí um dia desse eu estava orando. Eu falei, Espírito Santo, eu queria perder peso, mas eu deixei de orar. Eu pensei, mas por que eu perdi peso? Lá no passado eu reclamava porque era magro, agora se eu quiser perder peso, vai ser de outra forma, não vai ser orando não, vai ser caminhando e comendo pouco. Então, eu tinha complexo porque era magro. Hoje todo mundo quer ser magro. E eu tinha complexo porque era magro. Tinha complexo porque era magro, tinha complexo porque era feio. Mas agora, eu vou ter complexo porque sou feio, e aí vou morrer, né? Complexo porque ninguém fica bonito. Eu continuo feio. Para vocês, que para mim eu não me acho feio. Eu sei que sou feio, mas isso não atrapalha a minha vida. Isso não me impede de ser feliz, não me impede de estar alegre. Isso não me impede. Então, mas isso foi o Espírito Santo que fez. Irmão, isso é terrível. Se alguém tem, sabe o que eu estou falando. Se alguém já passou por isso, sabe o que eu estou falando. Para concluir aqui, nós vamos embora.
no tópico 3, subtópico 2, diz: no plano divino da salvação foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel e inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, com 70 anciões, auxiliares de Moisés, e dos demais heróis de Israel, como Otoniel, Gideão, Sansão, Davi e outros. O Espírito é a primeira pessoa com que o pecador tem contato. O Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem o primeiro contato, é com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva ao Pai, é o Espírito Santo que nos faz conhecer a Cristo, é o Espírito Santo que nos revela a obra de Cristo. Subtópico 3. Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. E essa nova era começou com a descida do Espírito no dia de Pentecoste, Atos 2, de 1 a 8. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e dos dons do Espírito. A presença do Espírito Santo me faz gerar o fruto do Espírito. E a presença do Espírito Santo gera em mim também os dons do Espírito, que são assuntos diferentes que vai ser abordado em outro tema desta lição. Nós precisamos da liberdade ao Espírito Santo. Eu tenho 5 minutos para me contar um negócio que aconteceu, mais uma obra do Espírito Santo na minha vida. Isso aconteceu em 2003. Então não faz tanto tempo, 17 anos. Eu já era crente, porque às vezes a gente acha que crente não peca. Povo ruim. Rapaz, se tiver um povo mais ruim do que crente, e crente não vai para o céu. Quem vai para o céu são os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quem vai para o céu são os transformados, amém? Transformado, crente não entra lá não, só se for transformado. Eu já era crente, evangelista, era co-pastor da igreja, e um irmão me fez uma raiva. Mas pensa num cabra ruim. Pensou? Eleve isso ao cubo, ao quadrado. Eu planejei, eu vou me vingar desse cabra. Eu planejei tudo. Ele mora até hoje, numa casa, a casa construída de grade. Eu digo, vou comprar 5 litros de gasolina, jogo na garagem, tem um carro, a gasolina pega no carro, eu toco fogo, vai morrer ele e a família. Oxe, vai fugir para onde? O sul não tem muro, até agora. Eu fiz? Não, porque eu não tinha dinheiro para comprar gasolina. E também não tinha coragem. Mas esta foi a minha vontade. Eu não estou dizendo que isso aconteceu com o José, aconteceu comigo. Eu vou destruir esse pilantra. Vale nada, esse cabra não vale nada. Pensa no cabra ruim. Mas aí, eu tinha aceitado Jesus, eu disse, Jesus, eu preciso que o Espírito Santo remova de mim este sentimento. Eu não posso ter no meu coração esse sentimento. Remove, tira. Tira. Só tem uma pessoa que pode tirar isso, irmão. É o Espírito Santo. Aí, o Senhor me deu um sonho. E no sonho, eu ia com a igreja em uma viagem. Um ônibus. E em um certo lugar, o ônibus quebrou. Uma pequena cidade, o ônibus quebrou. E todos os irmãos desceram e saiu todo mundo. Aí ficou eu e o motorista. Aí o motorista disse, eu vou consertar o ônibus. E você vai me esperar naquela casa. Se você me esperar lá, na volta eu te pego. De quem era a casa? Do cabra. E aí, você já acha que eu fui ou não? É claro. É claro que eu fui. É claro que eu fui. Me reconciliei com o meu irmão, pedi perdão ao meu irmão. E hoje somos amigos. Aí hoje eu procuro os defeitos que ele tinha e não vejo.
ele não é tão ruim assim. É porque nós tínhamos problema. O Espírito Santo me salvou mais uma vez. É você estar na igreja e estar perdido. A igreja está cheia de pessoas desse jeito. Na igreja, prega, louva, canta e visita e faz, acontece, mas o coração cheio de sentimento. Tem raiva do outro. Irmão, se você quiser me fazer raiva, pode fazer. Outra coisa que eu tinha também, eu era vingativo. Ih, rapaz, pensa num cabra vingativo, briguento. Era eu. Mas aí o Espírito Santo operou e tirou isso de mim. Tirou, removeu do meu coração. Hoje eu não guardo mágoa. Você pode fazer raiva se quiser. Na hora eu posso até achar ruim. Mas no dia seguinte, pastor, eu estou falando aos irmãos, sinceridade. No dia seguinte é como se nada tivesse acontecido. Eu não tenho. Eu não guardo mais e não quero guardar mais mágoa. E não guardarei, porque o Espírito Santo me curou disto. Esta é a obra do Espírito Santo. E ele operou em 2013, em 2003, e continua operando até hoje. Todo dia eu estou falando, Senhor, não me deixa voltar aquilo. Aí eu fiz um trato com ele. Eu quero nascer de novo. Tem 17 anos que eu estou nascendo de novo todos os dias. Para você ver o quanto é difícil. Estou nascendo de novo há 17 anos e estou ruim ainda desse jeito. Imagina se não estivesse nascendo. Porque o nosso crescimento espiritual, ele é contínuo. O tratar de Deus na nossa vida é contínuo. E isto só é possível através do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo operar. Deixa o Espírito Santo. Mais baixinha. Graças a Deus. Obrigada, pastor. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Eu quero aproveitar também a oportunidade para contar um testemunho. Eu acredito que são poucas pessoas que estavam aqui na época. Há mais ou menos 2 anos atrás, aconteceu uma situação dentro da minha parentela, onde eu descobri que estavam comentando a meu respeito, só que eram comentários falsos. E isso me entristeceu de tal forma que meu coração naquele momento ele foi destruído. E estava falando muito ao meu coração uma canção, aquela canção que fala, deixa eu te usar para curar. Foi bem nessa época que esse hino foi lançado. E eu fazia parte do Ministério de Louvor e nós estávamos ensaiando justamente esse louvor. E no momento em que nós começávamos a ensaiar, eu ia solar esse hino, eu não consegui mais cantar aquele hino, porque eu falei que eu não era digna de cantar aquele hino até então, porque eu estava doente. E eu fiz uma oração no meu coração e falei, Senhor, se o Senhor não agir em meu favor, eu não respondo mais por mim, porque está virando ódio no meu coração. Aquela situação. E nisso foi dada a oportunidade para a colega solar esse hino. E eu fiquei quietinha lá no meu canto. Nesse dia eu não quis nem participar, porque eu falei que eu não estava bem e eu não poderia ministrar da forma como eu estava. E eu estava lá no meu canto, não falei nada com ninguém, só comentei com quem estava ali participando comigo do ensaio do Ministério de Louvor, e à noite fiquei sentadinha no meu cantinho ali. E quando a irmã começou a ministrar esse hino, eu me desmanchei na presença do Senhor, pedindo graça e misericórdia. E, de repente, levanta um vaso do Senhor, lá nos fundos. Na época, a Esté estava mamando ainda. Ela pegou a Esté, colocou no braço de uma outra pessoa, pegou pelo meu braço e me trouxe até a frente. E, nesse momento, chamou toda a atenção da igreja e virou o dedo e falou para mim assim, Deus manda te dizer que quem deve louvar o Senhor com esse hino é você, porque através desse louvor, o Senhor vai fazer uma grande obra no teu coração. Irmãos, eu falo ainda sentindo a graça do Senhor, porque aquilo ali foi muito forte, foi impactante na minha vida. E para a glória de Deus, o Senhor fez um mover no meu coração. E no dia seguinte eu fui trabalhar, e eu sentada, olhando os carros passando, e
passando e começando a conversar com o Senhor, e eu até brinquei e falei, Senhor, cadê o sentimento que estava aqui? Sumiu, para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, isso também é o manifestar do Espírito Santo de Deus, né? Glória a Deus por isso. Vamos lá, relatório dominical da Igreja Assembleia de Deus ADET, domingo 3 de janeiro do ano de 2021. Classe Geração Vida. Amém. Matriculados 10, ausentes nenhum. Matriculados 10, ausentes nenhum, presentes 10, visitantes nenhum. Total de assistência 10, Bíblias 5, revista 10, oferta R$ 3,60. Classe Cordeirinhos de Cristo. Amém. Glória a Deus. Matriculados 13, ausentes nenhum, presentes 13, visitantes nenhum. Total de assistência 13, Bíblia 6, revista nenhuma. Oferta R$ 2,75. Classe Guerreiros de Cristo. Matriculados 17, ausentes 1, presentes 16, Bíblia, presentes 16, visitantes 2, total de assistência 18, Bíblias 16, revista 16, oferta R$ 43,20. Total geral, matriculados 40, ausentes 1, presentes 39, visitantes 2, total de assistência 41, Bíblias 27, revista 26, oferta R$ 49,55. Amém? Pastor? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o que vocês me dizem pela lição que nós ouvimos? O Espírito Santo é uma pessoa ou é uma força divina? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender, queridos, é tão importante o Espírito Santo que eu fui a São Paulo fazer um curso lá na PIB. E lá eles têm um trabalho com o Espírito Santo de Deus diferenciado das Assembleias de Deus. Eu acho que não pegaria muito bem na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem o seu estilo de coisa. Mas eu achei tão interessante aquilo. O pastor Sênio lá, ele diz o seguinte, que todos os cristãos precisam de libertação. Mesmo que ele tenha 30 anos, 40 anos. Aí ele diz assim, peraí, irmão, eu não preciso de ser liberto. Ele disse, olha, eu sentei lá no banco e digo, eu preciso ser liberto. Sabe por quê? Eu xingo demais no trânsito. E preciso me libertar disso. E isso, se você analisar você mesmo, você vai encontrar muitas coisas que você precisa ser liberto. E só o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer isso nas nossas vidas.
Mas lá eles reúnem, hoje as Assembleias de Deus está ficando tão desacreditada que o povo já não gosta de compartilhar mais os problemas da vida com as pessoas, porque sai falando no meio da igreja, não é verdade? Então, isso está deixando, porque a palavra de Deus diz que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros, mas hoje nós temos uma restrição tão grande com a falta do Espírito Santo, porque quando a pessoa tem o Espírito Santo na vida dele, se me conta uma situação, eu não saio divulgando, não. Mas a falta do Espírito Santo dentro da igreja é tão grande que hoje, se você falar uma coisa, quando for no outro dia, os irmãos todos têm conhecimento daquilo. E lá eles fazem um trabalho, Rogério. Isso para quem quer. Mas ele disse, o pastor Sênio, ele disse, Carlito Paz disse, olha, preste atenção, eu preciso ser liberto. Nasci no Evangelho e ainda preciso ser liberto. Porque eu xingo no trânsito. Se você entrar comigo no carro, você vai ficar, olhar para, puxa vida, mas esse pastor xinga desse tanto. O cara te fecha e você e contra as outras coisas que nós precisamos ser libertos. Eles reúnem todas as quinta-feiras, eles fazem um trabalho de libertação com o Espírito Santo de Deus. É simplesmente, lá tem um pastor, porque lá é interessante que ele, nesse curso que eu fiz lá, ele falou, olha, vocês assembleianos, vocês têm muito problema dentro da igreja e vocês não sabem por quê. As pessoas chegam na igreja, no outro dia vocês colocam ela em cima do púlpito. Aqui não. Se chegar um pastor aqui, ele vai passar 6 meses no discipulado, conhecendo a doutrina da igreja, depois ele vai esboçar um livro, eu vou ler esse livro, vou imprimir esse livro, mandar para a editora e fazer, aí sim ele pode fazer parte dos obreiros da igreja. E esse trabalho com o Espírito Santo de Deus, ele fez um jardim lá atrás da igreja, lindo, lindo, eu tive a oportunidade de estar orando com eles lá, onde você chega, aquele grupo que quer ser liberto, e cada um fala aquilo que você deseja ser liberto. Ninguém fala nada, ninguém abre a boca para falar nada, depois que todos falam, agora vamos tirar 1h30 de oração e acabou. Esse é o trabalho de libertação que ele faz lá. Eu achei lindo aquilo. Eu achei lindo porque nós às vezes estamos na igreja há tanto tempo e há uma área em nossas vidas que precisa ser liberta. E só o Espírito Santo de Deus consegue fazer isso nas nossas vidas. E a gente às vezes conhece tão pouco o Espírito Santo, né, pastor? Nós nesse trimestre nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais as obras do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, Olha, você já pensou, o Espírito Santo age na vida humana, em todas as coisas, até num concurso que você vai fazer, o Espírito Santo está atuando ali também. Está atuando. E a igreja às vezes esquece. Nós falamos Jesus, 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 e Jesus falou assim, eu vou e vou mandar. O papai vai mandar para vocês um consolador. Papai vai mandar o Espírito Santo para estar com vocês até a consumação do século. Ou diga, a hora que fechar as comportas lá, ou fechar as portas da arca, aí sim, vocês vai ser conduzido até a presença do Pai. Mas quem vai nos levar é o Espírito Santo de Deus mesmo. Jesus vai vir, mas através do Espírito Santo de Deus é que nós vamos chegar até lá. Amém? Queridos, vamos estar logo mais às 18 horas aqui na igreja. Convido a todos vocês para estar conosco aqui logo 18 horas. O pastor Paul hoje vai trazer uma mensagem diretamente do trono dos céus para nós, logo mais à noite. Eu tinha convidado a Débora, mas a Débora não quis de jeito nenhum, viu? Débora não quis nem, eu falei, então é o Paul que vai pregar hoje mesmo, né? Irmã Débora não quis, mas irmã Débora vai estudando lá, viu? Vai estudando. Porque soldado, olha, nosso exército brasileiro, eles treinam todo o tempo, não é verdade? Eles treinam todo o tempo.
Para quê, pastor? Mas quando acontecer alguma coisa que for preciso ser usado, eles estão ali aptos a realizar aquela façanha. Então, o crente também tem que ser assim. O crente tem que ser assim. Ele tem que estar preparado. Pastor, eu não tenho dom, eu nem sei falar. Deus diz assim, eu que fiz sua boca. Eu fiz sua boca. Então, todos nós precisamos estar preparados com o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Agradecer a todos vocês, a presença, né? A juventude levantou cedo hoje para estar aqui, coisa linda. O Ézio está ali, né? Orando dia e noite por vocês. Eu também estamos orando para que Deus este ano faça um reboliço no meio dessa juventude, né? Dessa juventude aqui na igreja, porque vocês é o futuro desta igreja. Eu mais o Roger já estamos passando. O Roger está novo, mas nós estamos passando. Vocês é o futuro da igreja, o futuro do país. Vocês é o futuro do país, né? Desse sistema de coisa. Vamos estar orando e vamos para casa em nome de Jesus. Tem alguma... Gente, nós estamos voltando com os cultos domésticos. Quero eu, este ano, fazer um culto em cada casa de cada obreiro e de todos aqueles que necessitar, né? Necessitar. Então, vocês me procurem o nosso irmão Raimundo ali, para agendar o seu culto doméstico. É tão bom levar Jesus para casa assim como Pedro levou, né? Pedro levou Jesus para casa e foi beneficiado ali, né? Então, vamos fazer isso este ano. Não vamos fazer aglomeração de pessoas na sua casa, nada. Vamos juntar ali 4 ou 5 pessoas, né? 4, 5 pessoas e vamos fazer o culto ali. Nós temos que começar deixar esse medo para trás e começar a louvar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Pai eterno, Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu Te agradeço por mais esta oportunidade que tivemos de aprender da Tua palavra, Senhor. Pai eterno, Pai santo, nos leva nós para os nossos lares, na Sua santa paz, na Tua graça, na Tua misericórdia. Abençoa o nosso culto às 18 horas hoje. Usa o Teu Filho, Senhor amado, para nos transmitir aquela mensagem que irá tocar em cada coração, aquela mensagem que trará cura para as nossas almas e para nosso corpo físico. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Faça assim com as mãos. Que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, possa reinar no lar e na casa de cada um de vocês, e todos digam amém. Deus abençoa.